A vida, meus amigos, tem dessas coisas. Às vezes você passa a borracha em tudo, tenta começar de novo, mas o passado fica ali, como aquela mancha de café que não sai do azulejo, por mais que você esfregue. E era exatamente assim que João se sentia. Ele era um homem grande, forte, mas o corpo parecia só um invólucro para a culpa que carregava. João tinha sido policial, dos bons, daqueles que acreditavam de verdade que podiam fazer a diferença no Rio de Janeiro. 20 anos de distintivo, de rádio chiando, de adrenalina na veia. Mas aí, o bicho pegou. Um caso de corrupção que virou câncer. Uma investigação que ele jurava que ia limpar a área, mas que terminou como um tiro no peito do seu parceiro, Beto. Não foi o cartel que puxou o gatilho, não diretamente. Foi a traição, a informação vazada de dentro da própria delegacia. E João, ele estava lá. Sobreviveu, mas com a alma em pedaços. Aquele dia, o dia que Beto se foi, João foi junto. Não fisicamente, mas a carreira dele morreu ali. Ele foi forçado a se aposentar, com a pecha de ter sido descuidado, de ter se envolvido num esquema podre. Ele sabia a verdade, mas quem ia acreditar no policial que perdeu o parceiro e não conseguiu provar nada? Então ele se mudou. Não saiu do Rio, porque o Rio é a raiz dele, mas se enfiou num apartamento pequeno, sem vista para o mar, no bairro da Glória, ali perto de Santa Teresa. Queria o anonimato. Queria que ninguém o reconhecesse como o João, o ex-tira azarado. Passou meses vivendo no piloto automático. A rotina era a mesma: acordar, café amargo, tentar ler um livro que não prendia a atenção, e a noite chegava, escura e pesada. A solidão era um monstro silencioso que sentava na poltrona da sala e fumava junto com ele. Até que numa terça-feira qualquer, ele se cansou. Cansou do silêncio. Cansou da parede branca. Ele precisava de gente, de barulho, daquela energia caótica que só a Lapa tem. Lapa, para quem não conhece, é o coração boêmio do Rio. É onde o samba encontra o rock, onde o cheiro de cerveja gelada se mistura com a fumaça de churrasquinho de gato. É festa e é perigo, tudo junto e misturado. João desceu a rua, o casaco de couro pesado sobre os ombros, e se misturou à multidão que fervilhava sob os arcos. Ele não procurava nada específico, só um canto para beber um chopp e deixar o tempo correr. Foi assim que ele deu de cara com o Esconderijo. O Esconderijo não era um bar de samba barulhento, nem um boteco caindo aos pedaços. Era diferente. Ficava meio escondido numa viela lateral, com uma fachada de madeira escura e luzes baixas, cor de âmbar. Parecia um refúgio. E o nome, bom, o nome já dizia tudo. Ele empurrou a porta e o som da bossa nova, suave e melancólico, envolveu o lugar. Tinha poucas mesas, todas de madeira maciça, e atrás do balcão estava ela. Helena. Ah, Helena. Ela era o tipo de mulher que fazia você esquecer o motivo pelo qual tinha saído de casa. Não era só a beleza, embora ela fosse linda de um jeito que parecia esculpido pelo tempo. Olhos grandes, castanhos, que carregavam uma profundidade que João reconheceu na hora. Ela tinha o cabelo preso num coque despretensioso, e quando sorria para os clientes, o ambiente se iluminava. Mas o que chamou a atenção de João, o ex-policial, não foi só o sorriso. Foi a maneira como ela se movia. Rápida, eficiente, mas sempre alerta. Ela parecia estar gerenciando o bar, mas ao mesmo tempo parecia estar vigiando. João sentou-se no balcão, longe da muvuca, e pediu uma original trincando. Helena se aproximou, limpando o balcão com um pano. O cheiro de limão e cravo pairava no ar. "Boa noite", ela disse, a voz rouca e calma. "Primeira vez por aqui?" "Primeira", João respondeu, a voz mais baixa do que pretendia. Ele não estava acostumado a conversar. Nos últimos meses, as únicas palavras que trocava eram para pedir a conta ou agradecer ao porteiro. "Espero que goste. Aqui a gente valoriza o silêncio e a boa música, sem funk alto, sem confusão." "Parece um bom plano", ele murmurou. Ela lhe serviu a cerveja, o colarinho perfeito. Quando as mãos dele se roçaram, um calor inesperado percorreu João.
Era a primeira vez em muito tempo que ele sentia algo que não fosse a frieza da sua própria solidão. Naquela noite, ele bebeu apenas 2 cervejas, mas ficou por horas, só observando Helena trabalhar. Ele viu como ela tratava um bêbado inconveniente com firmeza e educação, como ela conversava com as garçonetes com um carinho de irmã mais velha, e como ela contava o dinheiro no caixa com uma concentração quase dolorosa. Quando ele se levantou para ir embora, sentiu a atração como um puxão físico. "Até mais", ele disse, deixando o dinheiro na bancada. "Até se quiser voltar", ela respondeu sorrindo de novo. "A gente fecha à tarde." E ele voltou. Na quarta, na quinta, no sábado, João virou freguês cativo. Ele não falava muito, e isso parecia agradar Helena. Ela não fazia perguntas. Ele era apenas o homem grande, silencioso, que bebia no canto e observava. Aos poucos, o gelo começou a derreter. Eles começaram a trocar frases mais longas. Falavam sobre a música, sobre a chuva que caía lá fora, sobre a loucura de ser dono de um negócio na Lapa. João descobriu que Helena morava ali perto, que era a única responsável pelo bar, que ela tinha herdado o ponto de um parente distante, mas que tinha construído o sucesso do zero. Pelo menos era isso que ela contava. O esconderijo era lucrativo. João percebia isso pelo volume de dinheiro que passava pelo caixa, especialmente em notas grandes, que não combinavam com o preço justo das caipirinhas e petiscos. O movimento era constante, mas não excessivo. Havia algo ali que não se encaixava na matemática de um pequeno bar boêmio. Mas ele estava apaixonado demais para ligar o alerta vermelho. Sim, era paixão. Ele, o ex-policial calejado, que jurou nunca mais confiar em ninguém, estava perdidamente fisgado pela dona do bar que cheirava a cravo. Helena era a paz que ele não sabia que procurava. Uma noite, já era quase 3 da manhã, e o bar estava esvaziando. João era o último. Helena estava exausta, apoiada no balcão, olhando para o nada. "Tá tudo bem, Helena?" ele perguntou. Ela suspirou, passando a mão pelo rosto. "Tá sim, João. É só cansaço. A gente se vira em 1000 pedaços para manter isso aqui funcionando." "Você faz um trabalho incrível", ele disse, sincero. Ela riu, um riso cansado. "Às vezes parece que não estou no controle de nada, que as coisas simplesmente acontecem e eu só tenho que reagir." João se identificou com aquela sensação. Era exatamente o que sentia sobre a vida desde a morte de Beto. "Eu sei como é. A vida tem uma maneira cruel de nos tirar o volante da mão", ele confessou, olhando para a garrafa vazia. Helena se sentou ao lado dele. Eles estavam próximos, mas ainda havia uma barreira invisível, feita de segredos e tristezas não ditas. "Você nunca me fala sobre você, João", ela observou. "Parece que você tem uma história enorme guardada aí dentro." Ele engoliu em seco. Falar sobre ser policial, sobre a corrupção, sobre Beto, era como abrir a ferida de novo. "Eu era da polícia. Tive que sair", ele disse, resumindo 20 anos de vida em 4 palavras secas. Ela não fez o julgamento que ele esperava. Não perguntou por quê. Em vez disso, ela esticou a mão e tocou a dele de leve sobre o balcão. "O passado é um hóspede indesejado, né?" "É mais que um hóspede. É o dono da casa", ele corrigiu, sentindo a garganta apertar. Naquele toque, naquele momento de vulnerabilidade compartilhada, a barreira quebrou. Eles não precisaram de mais palavras. João sentiu que ela também carregava um peso, algo pesado e escuro, que ela escondia atrás daquela fachada de empresária boêmia. O romance floresceu rápido, como as chuvas de verão no Rio, intenso e cheio de cheiro de terra molhada. Eles começaram a se ver fora do bar. Passeios discretos pela Urca, jantares em Santa Teresa, longe da confusão da Lapa. Para João, era uma segunda chance. Helena era a razão para ele se barbear de novo, para se importar com o amanhã. Ele estava flutuando. A culpa por Beto não tinha sumido, mas tinha ficado menor, mais administrável, coberta pelo calor da presença de Helena. Mas o instinto de policial, mesmo adormecido, é teimoso. Ele volta, como uma coceira que você não consegue parar de coçar. Os primeiros sinais de que algo estava errado no esconderijo eram sutis.
quase imperceptíveis para quem não tinha o olho treinado dele. Primeiro, os clientes. Havia um grupo de homens, sempre o mesmo, que aparecia toda quinta-feira pontualmente à meia-noite. Eles não bebiam muito, não conversavam, e sentavam sempre na mesma mesa, no fundo, perto da porta de serviço. Eram homens de terno caro, fora de lugar na Lapa, com a postura rígida e os olhos que varriam o ambiente sem sorrir. Pareciam seguranças, mas não eram. Pareciam chefes, mas tratavam Helena com uma formalidade tensa. João notou que quando esses homens chegavam, o sorriso de Helena sumia. Ela ficava pálida e ia pessoalmente atendê-los, levando a conta em um envelope fechado. E esse envelope nunca tinha troco. Uma noite, João estava esperando Helena fechar, escondido no canto. A mesa dos engravatados já tinha ido embora. Helena estava no caixa, e ele a viu contar uma pilha de notas de 50 e 100 reais que daria inveja a qualquer gerente de banco. Não era dinheiro de consumo de bar. Era demais. Que movimento, hein, patroa? Ele brincou querendo descontrair. Helena deu um pulo, assustada. Ela escondeu a pilha de dinheiro rapidamente em uma gaveta. João, não te vi aí. Sim, hoje foi atípico. Uns turistas americanos que resolveram pagar tudo em cash, ela disse. Mas a explicação era fraca, e o tom dela era defensivo. João sentiu um arrepio na espinha, mas ele se forçou a ignorar. Para de ser paranoico, João. Você não é mais policial. Você só quer viver em paz. Mas a paz era um luxo que o passado de ambos não permitiria. Os telefonemas também eram estranhos. Helena atendia no escritório, nos fundos, e sempre voltava visivelmente abalada. Uma vez ele ouviu a voz dela, baixa, mas com uma borda de desespero. Não tenho como levantar isso até a próxima semana. Vocês sabem como o movimento está lento por causa da chuva. Levantar o quê? Dinheiro? Por que um bar precisaria levantar uma quantia tão grande em dinheiro vivo em tão pouco tempo? João tentou conversar com ela sobre isso, de forma leve. Você está estressada com o fornecedor? Ela balançou a cabeça, sorrindo de forma forçada. Coisas de imposto, querido. O leão aqui no Rio é voraz. Ele a beijou, tentando afastar a desconfiança, mas o policial dentro dele estava começando a acordar do coma. Ele começou a usar suas antigas habilidades de observação. O esconderijo era, de fato, um lugar perfeito para lavar dinheiro. Movimento constante, mas não tão grande que chamasse atenção imediata. Pagamentos em dinheiro vivo eram a norma na Lapa. E Helena tinha a fachada perfeita, uma empresária carismática e trabalhadora. A desconfiança se transformou em investigação silenciosa. João começou a notar as placas de carro dos homens de terno. Placas que não eram do Rio, carros blindados. Ele memorizou rostos, gestos. Ele estava se apaixonando por Helena, mas estava começando a desconfiar do esconderijo. E o pior, ele tinha certeza de que Helena não era a chefe. Ela era uma peça, uma engrenagem, e uma engrenagem que estava sob pressão. O estalo final veio numa quinta-feira fria. João estava no balcão, fingindo ler um jornal. O grupo de engravatados estava na mesa de sempre. Um deles, um homem com uma cicatriz feia que cruzava a sobrancelha, levantou-se e foi até o balcão. Ele não pediu bebida. Ele se inclinou sobre o balcão e falou diretamente com Helena, em um tom que era baixo demais para João ouvir, mas que carregava a ameaça de um trovão. Helena ouviu, os olhos fixos na madeira. Ela não respondeu, apenas assentiu, tremendo levemente. O homem da cicatriz deu um sorriso frio, o tipo de sorriso que não alcançava os olhos. E antes de voltar para a mesa, ele olhou diretamente para João. Não um olhar de quem reconhece um cliente, mas um olhar de quem avalia uma ameaça. Um olhar de predador. João sentiu o sangue gelar. Aquele olhar tinha peso, tinha história. Era o olhar de alguém acostumado a comandar o medo. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Ele se levantou, foi até a janela e ficou olhando para a noite da Lapa. Ele não era mais um policial, mas ele sabia reconhecer o cheiro de encrenca. E o cheiro de encrenca no esconderijo era forte. Ele precisava saber a verdade.
não só para proteger a si mesmo, mas para proteger Helena. Ele sentia que ela estava numa jaula e que a chave dessa jaula estava nas mãos daquele cartel que ele tinha tentado derrubar anos atrás. Ele puxou o celular, que estava guardado na gaveta. Um celular velho, pré-pago, que ele usava apenas para emergências. Ele discou um número que não ligava há quase um ano. Era o número de um contato antigo da inteligência, um cara que devia favores a ele. A voz do outro lado era metálica e desconfiada. Quem fala? É o João. Preciso de uma checagem. Um nome e um local. João deu o endereço do esconderijo e o nome dos homens que ele tinha visto na quinta-feira. Não me liga de volta. Eu ligo para você na mesma hora amanhã. Ele desligou o telefone e sentiu a adrenalina da caça voltando. Ele tinha prometido a si mesmo que tinha acabado, que ele estava fora do jogo. Mas agora, o jogo tinha vindo até ele, disfarçado de romance e bossa nova. A manhã seguinte foi uma tortura. João tentava agir normalmente, mas a cabeça dele estava girando. Ele se perguntava: quem é Helena de verdade? Ela estava envolvida até o pescoço ou ela era tão vítima quanto parecia? Ele ligou para o contato no horário combinado. A voz do outro lado estava tensa. João, o que você está investigando? Isso é maior do que você pensa. O esconderijo é uma ponta de um iceberg chamado A Família. Um esquema pesado, lavagem de dinheiro em escala internacional, tudo passando pela Lapa. A Família. O nome ecoou na cabeça de João. Era o nome do cartel que ele estava investigando antes de Beto ser morto. O mesmo cartel que conseguiu infiltrar a polícia. E Helena? João perguntou, o coração batendo como um tambor. A dona do bar. Ela é a cabeça? Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Não, João. Ela não é a cabeça. Ela é a filha. Filha de quem? Do patrão. O cara que comanda a família. O nome dele é César Monteiro. Ele sumiu do mapa há anos, mas o pessoal dele está ativo. E a Helena, João, ela é a filha dele. O bar é só o ponto de encontro e o caixa de entrada. Ela está sendo usada, ou pior, coagida a tocar o negócio sujo do pai. O mundo de João desmoronou em cacos. A mulher que ele amava, a sua chance de redenção, era a herdeira do homem que indiretamente matou seu parceiro. A mancha de café no azulejo não era só a culpa dele. Era o sangue de Beto. Ele desligou o telefone, sentindo o gosto amargo do ferro na boca. A colisão que ele temia não era uma possibilidade, era uma certeza. O passado sombrio dele e o passado sombrio dela não estavam apenas se tocando. Eles estavam prestes a explodir. Ele precisava confrontá-la, mas precisava ser esperto. Se ela estivesse sendo coagida, ela estaria em perigo. Se ela estivesse envolvida por vontade própria, ele estaria em perigo mortal. Ele se lembrou do olhar do homem da cicatriz. Eles já sabiam que ele era um problema. E agora, ele sabia o segredo deles. João pegou seu casaco e saiu. Ele não ia esperar a noite. Ele precisava ir ao esconderijo agora, no meio da tarde, antes que a Lapa acordasse e o bar se enchesse de olhos e ouvidos. Quando chegou, o bar estava quase vazio. Helena estava sentada em uma mesa, mexendo em papéis, a testa franzida. Ela parecia cansada, vulnerável. João, o que faz aqui a essa hora? Ela sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Ele caminhou até ela, a postura tensa, e sentou-se na cadeira à sua frente. Ele não podia mais fingir. Helena, eu preciso que você seja honesta comigo. Eu sei sobre o bar. Eu sei sobre a família. O nome do cartel, dito em voz alta, fez o ar do bar congelar. Helena empalideceu. O copo de água que ela segurava escorregou de seus dedos e se espatifou no chão de madeira. O barulho agudo quebrando o silêncio. Os olhos dela se encheram de pânico. E o medo que João tinha visto escondido por tanto tempo agora estava nu e exposto. Você é da polícia? Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Eu era, e eu sei quem é César Monteiro. Helena fechou os olhos e uma única lágrima escorreu pelo seu rosto. Ela não precisou dizer mais nada. A verdade estava ali, na sala, pesando toneladas.
Eles vão nos matar, João, ela disse, a voz quebrada. Eles vão matar nós dois. Ele olhou para ela, a mulher que ele amava, a filha do seu inimigo. E naquele momento, o amor foi mais forte que a raiva. Ele não viu a herdeira do cartel. Ele viu a vítima. Não, Helena, a gente não vai morrer. A gente vai derrubar eles. Ela olhou para ele incrédula. Você não entende. Meu pai, ele está controlando tudo. Eu não tenho saída. Você tem. Você me tem. Você tem a rede de contatos. Você conhece o esquema por dentro. E eu ainda sei como lutar. Eu tenho contas a acertar com o seu pai, Helena. E agora, você também tem. João estendeu a mão sobre a mesa, ignorando os cacos de vidro no chão. Você está comigo nessa? Ou você vai ficar aqui esperando que eles venham te buscar? Helena olhou para a mão dele, para o ex-policial que tinha tudo para odiá-la, mas que estava ali, oferecendo um caminho. Ela sabia que aceitar era assinar a própria sentença de morte se falhassem, mas continuar fingindo que era dona de um bar estava matando-a lentamente. Ela colocou a mão dela na dele. O aperto foi firme. O que a gente faz agora, João? A gente começa pelo começo. Você vai me contar tudo. Cada nome, cada transação, cada envelope que você entregou. O esconderijo não vai ser mais um ponto de lavagem. Vai ser o nosso QG. E a gente vai usar a própria sujeira deles para implodir a família. Aquele dia, o bar ou esconderijo na Lapa deixou de ser um refúgio e se tornou um campo de batalha. João e Helena, o policial aposentado e a filha do mafioso, estavam oficialmente unidos contra o mundo. E o jogo, meus amigos, estava apenas começando. Eles tinham que ser mais rápidos, mais silenciosos e muito mais espertos do que o patrão jamais imaginaria. Afinal, a traição interna é a que dói mais. E eles estavam prestes a entregar a maior traição que César Monteiro jamais veria. Aquele bar, meus amigos, que antes era um porto seguro de chopp gelado e bossa nova, agora parecia a sala de guerra mais improvável do Rio de Janeiro. O cheiro de limão e cravo deu lugar ao cheiro de tensão, de segredo mal guardado. João e Helena estavam lado a lado, mas o peso da verdade era um muro entre eles. Helena se recompôs, limpando o rosto com a mão trêmula. O vidro quebrado no chão era um símbolo perfeito da vida dela. Estilhaçada. O esconderijo é uma piada, ela começou, a voz baixa, quase um sussurro. Não é meu, é dele, do César. João não a interrompeu. Sentou-se mais perto, o corpo grande e protetor, forçando-a a confiar. Meu pai sumiu do mapa há uns 5 anos, depois que a polícia apertou o cerco. E eu sei que você estava lá, João. Ele não morreu, não se aposentou, ele só ficou mais esperto. Ele comanda tudo de longe, de fora do país, eu acho. Mas precisa de um fluxo constante de dinheiro sujo entrando no Brasil e parecendo limpo. A lavagem, João assentiu. Exatamente. Eles compram o ponto, reformam, criam a fachada perfeita. Um bar charmoso na Lapa, que movimenta muito dinheiro vivo, mas não o suficiente para levantar suspeitas federais imediatamente. O volume de caixa que eu registro é real, mas forjado. É dinheiro que vem de fora, que eu tenho que misturar com o faturamento do bar. Aquele dinheiro que você viu, a pilha de notas, não era a venda de caipirinha, era a entrega. O dinheiro que já foi limpo e está voltando para ser distribuído. E a sua função? Helena respirou fundo. Eu sou a gerente de fachada. Eu cuido dos livros, eu garanto que os números batam. E eu sou o ponto de contato. Às quintas-feiras, os engravatados, eles não são clientes. Eles são os cobradores, os fiscais. O da cicatriz, o nome dele é Farias. Ele é o braço direito do meu pai aqui no Rio. Ele vem pegar a contabilidade e me trazer as instruções. E por que você? Por que a filha? Ela desviou o olhar, fixando-o nos restos do copo. Porque é a garantia. Se eu falhar, se eu for pega, meu pai perde a operação, mas ele garante que eu não vou dedurá-lo. Eu sou o refém mais valioso. Desde que minha mãe morreu, eu sou a única família dele. E ele não hesitaria em me descartar se eu ameaçasse o negócio. João viu a dor genuína no rosto dela. Não era a mentira de uma criminosa.
Era o desespero de uma prisioneira. O Beto, João disse, a voz rouca, o nome do parceiro pairando no ar. Ele estava investigando o seu pai, a família. Helena assentiu, os olhos marejados. Eu não sabia, João, eu juro. Eu fui forçada a entrar nisso há menos de 1 ano. Mas quando eu soube quem você era, o ex-policial, eu soube que era karma. Que o meu passado estava vindo me cobrar por tabela. A confissão dela era brutal, mas aliviadora. Ele não estava amando uma criminosa por escolha, mas uma vítima de um sistema que ele conhecia bem. Certo, então a gente tem que agir rápido. Farias já está desconfiado. O jeito que ele olhou para mim, ele me cheirou, Helena. Ele sabe que eu sou um problema que não deveria estar aqui. E o que a gente faz? Você vai ligar para a delegacia? Eles não vão acreditar. Meu pai tem gente em todo lugar. Foi por isso que você perdeu seu parceiro, não foi? Infiltração. João apertou a mão dela. Não vamos para a delegacia. A gente não pode confiar em ninguém lá dentro, você tem razão. A gente vai fazer isso do nosso jeito, por dentro. O esconderijo é o nosso QG, lembra? Você me dá o mapa, eu te dou a força para explodir a bomba. A primeira coisa que João fez foi transformar o escritório de Helena em uma sala de operações. Era um cubículo minúsculo, com uma janela que dava para um beco escuro. João limpou a poeira e começou a revirar os arquivos. Onde você guarda os livros de verdade? Ele perguntou. Helena apontou para um armário de metal, trancado. Ela tirou uma chave minúscula do pescoço presa a um cordão. Isso aqui é o ouro. Os números falsos estão no computador para qualquer fiscal ver. Mas aqui estão os extratos originais, os códigos de transação e as datas de remessa. Eu sou obrigada a manter isso aqui para o meu pai ter certeza de que eu não estou roubando ele. João abriu o armário. Pilhas de documentos, planilhas escritas à mão com códigos bizarros. Ele sentiu o cheiro do crime organizado. Isso é o nosso bilhete premiado, Helena. A gente precisa de cópias de tudo. E de um jeito de mandar isso para alguém de fora. Alguém que não esteja na folha de pagamento do seu pai. Helena franziu a testa. Mas quem? Se você não confia na polícia... João sorriu. Um sorriso sombrio que não chegava aos olhos. Eu não confio na polícia do Rio, não na área de atuação deles. Mas eu tenho um amigo antigo, lá em Brasília. Um cara da área federal, que odeia o seu pai tanto quanto eu. Ele não vai fazer perguntas, só vai agir na hora certa. Mas ele precisa da prova irrefutável. Nos dias seguintes, a rotina do bar mudou, sutilmente. Para os clientes, Helena continuava a patroa carismática. Mas, nos bastidores, ela estava em treinamento intensivo. João a ensinou a observar, a memorizar. Ele usava a linguagem de código que ele aprendera na polícia. Quando Farias vier na quinta, você tem que me dar um sinal. Se a mão dele tocar o pescoço, significa que ele está pedindo o envelope. Se ele tocar o copo 2 vezes, significa que ele está desconfiado de alguma coisa. Se ele pedir uma dose extra de cachaça, é o código de emergência. Você corre. Helena, apesar do medo, era uma aluna rápida. Ela tinha vivido sob pressão a vida inteira e agora canalizava essa energia para a sobrevivência. E você, João? Onde você vai estar? Perto. Eu não posso ficar no balcão. Farias vai notar. Eu vou estar no beco, atrás da porta de serviço, ouvindo. E eu vou estar pronto para entrar se o bicho pegar. João precisava de equipamento. Ele não tinha dinheiro para comprar nada de ponta. Então ele recorreu aos velhos truques. Ele foi ao Saara, o centro comercial popular do Rio, e comprou um gravador digital minúsculo, disfarçado de pendrive. Ele precisava de um jeito de registrar a conversa de Farias e, mais importante, o momento da entrega do dinheiro. A gente tem que registrar a transação, Helena. Não só os números, mas o momento da entrega física. Isso prova a lavagem. O plano era arriscado. Na próxima quinta-feira, quando Farias chegasse, Helena usaria o gravador. Ela precisava ser discreta, colocar o dispositivo na mesa e garantir que ele captasse a voz de Farias dando as instruções. A tensão entre eles era quase palpável, mas o perigo também trouxe uma intimidade desesperada. Eles se tornaram um só contra o mundo. O amor deles não era mais sobre beijos doces e passeios na Urca.
Era sobre cumplicidade e sobrevivência. Uma noite, depois que o bar fechou e eles estavam revisando as planilhas no escritório, Helena desabou. E se a gente não conseguir, João? Você vai me entregar? Ele se virou para ela, segurando o rosto dela entre as mãos. Eu não vou te entregar a ninguém. Eu prometi ao Beto que eu ia desmantelar essa gente e eu prometi a mim mesmo que ia te tirar dessa. A gente está no mesmo barco, Helena. Se afunda, afunda junto. Mas a gente vai lutar. Eles se beijaram. Um beijo que era promessa, medo e a última esperança. Mas o patrão, César Monteiro, não era um amador. Ele era um predador que sentia a mudança no vento. Ele havia construído seu império em cima de desconfiança e vigilância constante. Na terça-feira, 2 dias antes da operação planejada, o telefone do escritório tocou. Era uma ligação internacional, criptografada. Helena atendeu, e João ouviu o eco metálico de uma voz que fez o sangue dela sumir. Helena. É o seu pai. João fez um sinal desesperado para que ela colocasse no viva-voz. Pai, Helena conseguiu dizer, a voz controlada, mas tensa. Eu recebi uns relatórios estranhos, minha filha. O seu faturamento está alto demais para o período de chuvas. Você está chamando atenção desnecessária. Helena engoliu em seco. Estou seguindo as instruções, pai. Apenas aumentando o volume para compensar a lentidão dos canais de remessa que você me mandou. Não minta para mim. Eu sei quando você está nervosa. E tem um boato que está rodando. Um ex-policial, um grandalhão. Ele está há muito tempo no seu bar, Helena. Isso não é bom para os negócios. João sentiu o corpo gelar. Ele estava descoberto. Não totalmente, mas o radar do patrão havia apitado. João é só um cliente, pai. Um cara quieto. Ele não fala com ninguém. Ele me dá tranquilidade, só isso. Tranquilidade? A única tranquilidade que você precisa é a minha. Farias vai te visitar amanhã. Ele vai levar uma auditoria. Se você estiver escondendo algo, se estiver brincando de heroína com esse policial aposentado, você sabe o que acontece. Não sabe, minha filha? O tom dele era frio, calculista. A ameaça era clara. Não era só sobre ela, mas sobre o que ele faria com ela. Entendido, pai. Boa garota. Eu te amo, Helena. Lembre-se disso quando estiver pensando em traição. A ligação caiu. Helena estava pálida, tremendo incontrolavelmente. Ele sabe, João. Ele sabe que você está aqui. A auditoria. Farias vai vir para revirar tudo. Ele vai procurar por escutas, por documentos. A gente tem que tirar as coisas daqui. O plano havia sido acelerado de quinta para quarta-feira. E o risco havia quadruplicado. João correu para o armário de metal. Eles precisavam tirar os livros contábeis verdadeiros do esconderijo. A gente não tem tempo de copiar tudo. A gente vai ter que levar os originais e esconder. Onde você guarda coisas de valor. Um lugar que só você conhece. Helena pensou rápido, a adrenalina limpando o medo. Meu apartamento. Eu tenho um esconderijo no fundo do armário do meu quarto. É um fundo falso, só eu sei a combinação. Ótimo. Mas Farias vai revistar tudo aqui, inclusive o seu apartamento. Ele vai querer provar que você está limpa. Então a gente esconde em um lugar que nem eu nem você vamos levar Farias. Um lugar que ele jamais esperaria, João pensou. Onde um criminoso não procuraria por documentos de lavagem de dinheiro. A casa do Beto, ele disse, a ideia surgindo como um raio. A viúva dele ainda mora lá, mas a casa está vazia a maior parte do tempo. É o último lugar que o seu pai procuraria, o lugar que ele acha que está mais contaminado pela polícia. A ironia era pesada, mas perfeita. Usar a casa do parceiro morto, vítima do cartel, como refúgio para as provas contra o cartel. Eles agiram em silêncio e velocidade. Pegaram todos os documentos, as planilhas, os códigos de remessa e o gravador. Em menos de 15 minutos, tudo estava acondicionado em uma mochila escura. João vestiu o casaco de couro. Eu vou para a casa da viúva do Beto. Eu dou um jeito de esconder isso lá, em um lugar seguro. Você fica aqui e age normalmente. Se Farias te pressionar, você nega tudo. Você é só uma gerente assustada. E o que eu digo sobre você?
Diga que eu sou um cara que bebeu demais na noite passada e foi embora mais cedo. Diga que eu sou só um flerte bobo. Mas não demonstre medo, Helena. Se ele sentir o seu medo, ele vai te esmagar. Eles se separaram na porta de serviço. João se misturou rapidamente à escuridão do beco, a mochila pesada nas costas. A missão de João era dupla: esconder as provas e reativar o contato em Brasília. Chegando à casa de Beto, ele encontrou a viúva, Patrícia, visivelmente surpresa. João não era uma visita frequente. João, o que aconteceu? Você está pálido. Patrícia, eu preciso da sua ajuda. É sobre o Beto. Eu estou terminando o que a gente começou. Ele não podia contar a história completa, mas Patrícia, que havia sofrido a perda do marido para a corrupção e o crime, entendeu o peso daquelas palavras. O que você precisa? Um lugar. Preciso esconder esses documentos por 48 horas. Um lugar que só você e eu saberíamos. Patrícia levou João ao porão, que estava cheio de caixas antigas de recordações de Beto. Ela apontou para uma prateleira enferrujada, quase no teto. Tem um buraco ali, atrás daquela viga. Beto usava para guardar coisas que ele não queria que eu visse, quando as investigações ficavam muito perigosas. João escalou e escondeu a mochila. O passado de Beto estava, ironicamente, protegendo o futuro de João e Helena. De volta ao carro, João ligou para Brasília, usando o celular pré-pago. É o João. O jogo acelerou. Eu tenho a prova. Mas eu preciso de uma linha de saída para a próxima semana. E eu preciso que você me dê cobertura. O nome é César Monteiro. A família. O contato em Brasília, um homem chamado Dantas, ouviu o nome e houve um silêncio de reconhecimento e fúria. César Monteiro, aquele verme. Eu sei quem ele é, João. O que você tem? Os livros contábeis, os códigos de remessa. Eu vou te mandar por uma via segura na sexta-feira. Mas eu preciso que você comece a preparar o cerco agora. Se o seu pai souber que eu estou envolvido, ele vai vir atrás de mim e de uma pessoa. Sua nova namorada, não é? Ouvi os rumores. A filha dele. Você gosta de complicação, João. Não é complicação, é guerra. Você está dentro, Dantas? Eu nasci para isso, João. Mas você tem que ser rápido. Se ele te pegar, eu não posso te ajudar. E se você me mandar essa prova, eu garanto que o nome dele vai para o topo da lista de procurados da Interpol. João desligou. A primeira parte estava feita. Agora era a vez de Helena no esconderijo. Ele dirigiu de volta para a Lapa, estacionando longe, em uma rua escura e observando o bar de longe. O coração batia forte, não de medo, mas de expectativa. Helena estava sozinha no bar, limpando as mesas com uma calma que era obviamente forçada. Às 10 da manhã, um carro preto, blindado e com insulfilme escuro, parou na frente do esconderijo. 2 seguranças saíram, grandes e silenciosos. E então, Farias, o homem da cicatriz, saiu do banco de trás. Ele não era um homem que gostava de sutileza. Ele empurrou a porta do bar com violência, e o som da campainha ecoou no silêncio da manhã. Bom dia, Helena, Farias disse, a voz como areia. Seu pai me mandou para uma visita de cortesia. Helena se virou com o sorriso no lugar, mas o corpo tenso. Farias, que surpresa. O bar ainda está fechando o balanço da noite, mas fique à vontade. A gente não vai ficar à vontade. A gente vai trabalhar. Onde está o seu namorado grande? João? Ele veio na noite passada, bebeu demais e foi embora. Não sei onde ele está. Ele não mora aqui. Farias caminhou lentamente pelo salão, os olhos afiados de predador varrendo cada canto. Ele cheirava a perfume caro e perigo. Me leve ao escritório, Helena, e não minta para mim sobre o faturamento. Seu pai não gosta de mentiras. Helena o guiou até o pequeno cubículo. Farias ordenou que os 2 capangas ficassem na porta. Onde estão os livros? No armário de metal, Farias. Os impressos e os digitais. Estão todos aí. Farias abriu o armário. Vazio. Ele olhou para Helena, a expressão impassível, mas os olhos queimando. Onde estão os livros de contabilidade, Helena? Eu não sei do que você está falando, Farias. Está tudo aí. Ele pegou o laptop e o ligou. Olhou as planilhas. Números limpos, organizados, que fariam qualquer fiscal sorrir. Os números de faturamento estão perfeitos. Limpos demais, eu diria.
Mas eu sei que você tem o segundo conjunto, Helena. As remessas, os códigos. Eu não tenho nada disso. Se meu pai tivesse me dado, estaria aqui. Farias se aproximou, a centímetros do rosto dela. O cheiro de menta e ameaça era sufocante. Seu pai está preocupado. Ele acha que você está se envolvendo com pessoas erradas, Helena. Pessoas que vão te fazer cometer erros. Onde está o policial? Eu já disse, Farias. Ele se foi. Farias esticou a mão e agarrou o cabelo dela, puxando com força, mas sem perder a calma. Você sabe o que acontece com traidores, não sabe? Seu pai não precisa de você. Ele tem outros pontos, outras filhas, mas você só tem ele. Helena não gritou. Não chorou. Ela sabia que qualquer sinal de fraqueza seria fatal. Ela olhou para ele, mantendo a fachada de inocência aterrorizada. Eu não traí meu pai. Eu estou fazendo o que ele mandou. Talvez ele tenha se enganado sobre o faturamento. A Lapa está difícil. Farias a soltou, empurrando-a. Ele revistou o escritório inteiro, procurando por escutas, por documentos, por qualquer sinal de que João havia estado ali. Ele abriu gavetas, revirou lixeiras, procurou atrás dos quadros. Nada. O bar estava limpo. Você deu sorte, Helena. Mas eu vou voltar. E se eu descobrir que você mentiu, se eu descobrir que o policial está te usando, eu não vou te levar de volta para o seu pai. Eu vou te enterrar no concreto do seu esconderijo. Farias saiu do escritório, deixando Helena sozinha e em pedaços. Ela se apoiou na mesa, respirando fundo, o coração ainda disparado. Quando Farias e os capangas entraram no carro, João saiu da sombra do beco e correu para o bar. Ele encontrou Helena sentada no chão do escritório, chorando de alívio e pavor. Ele foi embora. Ele não achou nada, João. Eu consegui. João a abraçou, forte. Você foi perfeita. Agora a gente tem que agir enquanto ele acha que está tudo bem. A auditoria dele foi negativa. Ele vai reportar que o bar está limpo. E agora? A gente tem que gravar a próxima transação. Não vai ter próxima transação no bar, Helena. Seu pai não vai arriscar. Ele vai mudar o ponto. Ele vai te testar de novo. E ele estava certo. Menos de 1 hora depois, o celular de Helena tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido, criptografada. A mudança de local era o teste final. O cais do porto, à noite, era o lugar perfeito para um acerto de contas ou uma execução. Ele quer me eliminar, João. Helena sussurrou, mostrando a mensagem. Ele sabe que eu menti. Ele só não achou a prova. Ele vai me forçar a ir para o Armazém 3 para me matar longe de testemunhas. João olhou para a mensagem. O medo dela era lógico, mas a parte policial dele viu uma oportunidade. Ele quer que você traga o dinheiro, Helena, o dinheiro da lavagem. Quanto você tem no caixa agora? Umas 50 milhas. O que ele mandou eu limpar essa semana. Ótimo. Você vai levar esse dinheiro. Mas você não vai sozinha. Eu vou com você. E a gente vai armar uma emboscada no Armazém 3. A gente vai gravar o Farias, pegar as instruções de remessa dele e entregar tudo para Dantas na sexta-feira. Esse é o nosso único tiro. Helena hesitou. Ir para o cais do porto era entrar na toca do leão. É muito perigoso, João. Se eles nos pegarem juntos, acabou. Se você for sozinha, acabou também. Mas se a gente for junto, a gente tem uma chance. Você tem a fachada, eu tenho as habilidades. Você confia em mim? Helena olhou para o homem grande à sua frente, o ex-policial que havia desistido de sua aposentadoria tranquila por ela. O homem que estava arriscando a vida para derrubar o pai dela. Eu confio mais em você do que em mim mesma, ela respondeu. Eles passaram o resto do dia preparando a missão. João revisou os equipamentos de combate que ele havia mantido escondidos desde a aposentadoria. Uma arma velha, mas bem cuidada, colete à prova de balas, se ele tivesse sorte, e um radiocomunicador simples. Helena, por sua vez, preparou a isca, o dinheiro, as planilhas falsas que ela levaria para Farias e, o mais importante, o pequeno gravador escondido em sua roupa. A noite do cais do porto chegou fria e úmida, com o cheiro de maresia e óleo diesel. João e Helena se separaram a 3 quarteirões do Armazém 3. João, vestido de preto,
misturou-se às sombras dos contêineres empilhados, movendo-se com a precisão silenciosa que a polícia de rua lhe havia ensinado. Helena, dirigindo o carro do bar, parou na entrada do armazém. O lugar era desolador, perfeito para o crime. Havia apenas uma luz fraca acesa na parte interna. Ela saiu do carro, carregando uma maleta preta, onde o dinheiro estava. Farias? Ela chamou, a voz controlada. A porta do armazém se abriu com um rangido metálico. Farias estava lá, sozinho. Que bom que você veio, Helena. Entre. Seu pai tem umas coisas para discutir com você. Helena entrou. O coração de João martelava no peito enquanto ele se aproximava, subindo em uma pilha de caixas para ter uma visão e um ângulo de tiro. Lá dentro, a cena era tensa. Farias estava perto de uma mesa improvisada. Havia mais 3 homens, todos armados, escondidos nas sombras. Farias não estava sozinho. Era uma armadilha, exatamente como João suspeitava. Helena viu os homens na sombra, mas manteve a calma. Ela sabia que João estava lá fora, observando. Onde está o dinheiro, Helena? Farias perguntou. Ela colocou a maleta na mesa. Aqui, 50 mil reais conforme a instrução. Muito bom. E os livros? Helena tirou um envelope. As planilhas de faturamento desta semana. Tudo batendo, Farias. Farias pegou o envelope, mas não olhou os papéis. Ele olhou para Helena com aquele sorriso frio. Você está mentindo, Helena. Seu pai não confia mais em você. E eu também não. Onde você escondeu as provas? Onde está o policial? Helena sentiu o pânico real. Eu não sei do que você está falando. Chega de teatro! Farias gritou, perdendo a paciência. Ele fez um sinal com a mão, e os 3 homens armados saíram das sombras, apontando as armas para Helena. Você nos deu muito trabalho, Helena, mas seu pai precisa de um exemplo. E o seu namorado, onde ele está? Helena olhou para Farias e, no pânico, ela agiu. Ela tinha que dar o sinal para João. Ela se lembrou do código. Se Farias pedisse a dose extra, ela correria. Mas ele não pediu. Ele ia atirar. Ela chutou a maleta de dinheiro, fazendo as notas voarem pelo armazém. A distração foi mínima, mas suficiente. Ele está aqui! Ela gritou. João não esperou. Ele usou o radiocomunicador. Helena, para o chão! Agora! E com um movimento rápido, ele disparou o primeiro tiro. Não em Farias, mas na lâmpada que iluminava o armazém. O armazém 3 mergulhou em escuridão total, exceto pelas poucas luzes da rua que entravam pelas frestas. Helena se jogou no chão, enquanto os homens de Farias começavam a atirar cegamente. O caos estava instalado. João desceu da pilha de caixas e entrou no armazém, movendo-se no escuro como se estivesse em casa. Helena, corre para a porta de serviço! Ele disparou mais 2 tiros, mirando nos flashes das armas dos capangas. Um grito de dor ecoou. Farias, mais esperto que os outros, havia se jogado atrás de um palete. Peguem ele! Matem os 2! Farias berrava. Helena rastejou pelo chão, notas de dinheiro espalhadas ao seu redor. Ela alcançou a porta de serviço, abrindo-a com um puxão desesperado. João estava lutando contra 2 capangas ao mesmo tempo, usando o escuro a seu favor. Ele era grande e forte, e a raiva pela morte de Beto lhe dava uma força brutal. Ele usou a coronha da arma para nocautear um dos homens. O outro disparou e a bala ricocheteou perigosamente perto de João. Helena, corre! Ela não correu. Ela sabia que se o deixasse, ele morreria. Ela se virou, vendo a silhueta de Farias sair de trás do palete, mirando na direção de João. Helena pegou uma barra de metal jogada no chão e correu na escuridão, acertando a lateral da cabeça de Farias com toda a força que tinha. Farias cambaleou, a arma caindo no chão. Sua vadia! Ele rugiu, mas já era tarde. João se livrou do último capanga e correu até Farias. O homem da cicatriz estava tonto. Onde estão as instruções de remessa, Farias? Onde está o código do patrão? João exigiu, pressionando o joelho no peito de Farias. Vá para o inferno, policial de merda! Farias cuspiu.
Helena se ajoelhou e começou a revistar Farias rapidamente. Ela encontrou o que procurava. Um pequeno pendrive pendurado em seu chaveiro. Os códigos e as instruções. Achei! É isso, João! João pegou o pendrive e olhou para Farias. Ele estava pronto para matá-lo, para vingar Beto, mas Helena o tocou no ombro. A gente precisa das provas vivas, João. A gente não pode matá-lo agora. O policial em João lutou contra o homem vingativo. Ele respirou fundo, soltando Farias com um empurrão violento. A gente vai embora. Agora! Eles correram para fora do armazém, o som das sirenes da polícia, atraídas pelos tiros, começando a ecoar ao longe. Eles entraram no carro de Helena e dispararam pela noite do cais do porto. A gente conseguiu, João! A gente tem as provas! Helena estava ofegante, mas eufórica. A gente conseguiu a primeira fase, João corrigiu olhando para o retrovisor. Agora, a gente tem que sumir. Farias sabe que você me ajudou. Seu pai vai vir com tudo. A família vai caçar a gente como ratos. Eles tinham o pendrive, a prova irrefutável contra César Monteiro. Mas agora, eles eram fugitivos. O esconderijo estava comprometido. A Lapa já não era segura. João dirigiu para fora da cidade, para a rodovia Rio Santos, em direção ao litoral, onde ele tinha um contato antigo que talvez pudesse lhes dar um esconderijo temporário. Eles estavam em fuga, com o maior cartel do Rio atrás deles. O romance deles havia começado no silêncio e na bossa nova, mas agora estava sendo forjado a fogo e bala. Eles eram uma dupla improvável, unidos pelo amor e por um inimigo em comum. O passado sombrio não apenas colidiu, ele explodiu e a poeira mal tinha começado a baixar. A guerra de João e Helena estava declarada e a próxima parada era entregar as provas e sobreviver ao patrão. Mas a viagem seria longa e a estrada mortal. Meus amigos, quando se está fugindo de um cartel que tem tentáculos em todos os buracos do rio, a noite vira um borrão e a estrada um túnel escuro. João pisava fundo no acelerador, o motor do carro de Helena roncando na Rio Santos. Eles haviam deixado o caos do cais do porto para trás, mas o cheiro de pólvora e a adrenalina ainda estavam grudados neles. Helena estava ao lado dele, apertando o pendrive com as provas na mão, como se fosse um amuleto. Ela estava exausta, mas os olhos brilhavam com uma mistura de medo e triunfo. Ela tinha enfrentado Farias, o braço direito do pai, e tinha vencido, pelo menos por enquanto. Para onde a gente está indo, João? Ela perguntou, a voz baixa. Para um lugar que o seu pai não vai procurar. Pelo menos não imediatamente. Tenho um amigo antigo, um pescador que me deve um favor num vilarejo perto de Paraty. É isolado. A gente esconde o carro e a gente ganha umas horas. João sabia que a fuga era apenas o começo. O patrão, César Monteiro, era um estrategista frio. Ele não ia aceitar a traição da filha e a interferência do ex-policial. A cabeça deles já estava a prêmio. A gente precisa ligar para o Dantas, ele disse. Ele tem que saber que a gente tem o pendrive, mas que o plano mudou. A entrega tem que ser amanhã de manhã. Se a gente demorar, o patrão fecha o cerco. Eles pararam numa área de descanso deserta no meio da serra. João usou um telefone público velho, daqueles que ninguém usa mais, para discar para Dantas em Brasília. Dantas, sou eu, João. A gente tem a prova, o pendrive, mas a gente foi descoberto. O patrão sabe que Helena está comigo. A gente está na estrada. Preciso de você amanhã de manhã, no litoral sul do Rio. Um ponto de encontro seguro. Dantas, do outro lado da linha, parecia estar no meio de um vendaval. João, você me meteu numa confusão gigante. César Monteiro já acionou a rede de proteção dele. Tem gente ligada a ele nas alfândegas, na polícia rodoviária, em tudo o que é canto. Eu consegui mobilizar uma equipe discreta para amanhã, mas você tem que estar no local exato, no horário exato. Eu não posso te dar cobertura na estrada. Eles combinaram o ponto. Um pier abandonado em um vilarejo de pescadores chamado Barra Seca, às 10 da manhã. Não falha, Dantas. A vida da Helena depende disso. Não vou falhar, João. Agora suma. João voltou para o carro. Eles precisavam de silêncio e discrição.
Eles chegaram à Barra Seca antes do amanhecer. O vilarejo era pitoresco, casinhas coloridas, cheiro de peixe e sal. João encontrou o amigo, um homem calado chamado Zeca, que não fez perguntas, apenas apontou para um barraco nos fundos e escondeu o carro deles debaixo de uma lona. Eles se encolheram no barraco, exaustos. O sol começou a nascer, pintando o céu de laranja e roxo. Eles tinham algumas horas de paz, mas a sensação de que eram caça era constante. Helena se aninhou no peito de João. Eu não aguento mais isso, João. Eu só queria ter paz, ter o bar, ter você, sem o peso do meu sobrenome. A gente vai ter, Helena, mas a gente tem que derrubar a fundação antes. O seu pai não vai parar até que a gente esteja morto ou ele esteja preso. Enquanto Helena tentava dormir, João não conseguiu fechar os olhos. O instinto de policial apitava. Ele sabia que o patrão não ia esperar até as 10 da manhã. Ele ia fazer um movimento antes. Ele pegou o celular de Helena, que ela tinha deixado no carro. Ele precisava de uma certeza. Ele ligou o aparelho e, como esperado, o telefone começou a receber uma enxurrada de mensagens de texto. Eram todas de números desconhecidos, mas o conteúdo era o mesmo. Ameaças veladas, perguntas sobre o paradeiro dela. Mas uma mensagem se destacou, enviada de um número internacional. Um número que ele reconheceu pelo formato criptografado que Dantas havia mencionado. Era César Monteiro, o patrão. O patrão estava jogando xadrez. Ele não estava vindo atrás deles. Ele estava os atraindo. João percebeu algo mais. A mensagem do patrão não era apenas uma ameaça. Era uma forma de rastreamento. Ele estava usando o protocolo de segurança do próprio celular de Helena para monitorar a localização, caso ela o ligasse. E se ele estava monitorando o celular, ele já sabia a área geral em que estavam. Acorda, Helena, João sussurrou, sacudindo-a suavemente. A gente tem que sair daqui. Seu pai já sabe que a gente está no litoral. Helena acordou assustada. Como? O celular. Ele está usando para rastrear. Ele não sabe o local exato, mas ele sabe que estamos na região. Eles saíram do barraco, vestindo as roupas sujas e amassadas. Faltavam 2 horas para o encontro com Dantas. Eles não podiam ir para o pier de Barra Seca agora. Seria um matadouro. A gente tem que despistar eles e chegar ao ponto de encontro de Dantas em segurança, João planejou. Zeca tem um barco, um pequeno, de pesca. A gente vai pelo mar. Zeca, o pescador, estava tomando café na varanda. Ele viu a urgência nos olhos de João. O que está acontecendo, João? Que tipo de encrenca você me trouxe? A maior de todas, Zeca. Preciso do seu barco, por algumas horas, e preciso que você me empreste algo para me defender, caso o mar não seja suficiente. Zeca não hesitou. Ele era um homem de favores antigos. Ele pegou uma escopeta de cano curto, velha e enferrujada, escondida debaixo do assoalho, e entregou a João. E apontou para o seu barco, o Sereia, atracado no pier principal. João e Helena correram para o pier. Enquanto subiam no barco, João pegou o celular de Helena e o jogou com força na água, quebrando a linha de rastreamento do patrão. Eles ligaram o motor do Sereia e saíram da baía. O mar estava agitado, mas o barco era robusto. João pilotava, olhando para trás. E foi então que ele viu 2 barcos de pesca mais rápidos, com motores potentes, saindo da curva do litoral, vindo na direção deles. Não pareciam pescadores. Pareciam lanchas disfarçadas, e estavam vindo rápido demais. Eles nos acharam, Helena. Fica abaixada. O patrão não mandou Farias de novo. Ele mandou mercenários, especialistas em caça marítima. O Sereia, lento e pesado, não conseguiria fugir pela velocidade. João teria que usar a inteligência. Pega essa escopeta, Helena. Se eles chegarem perto demais, você atira no motor deles. Não para matar, mas para desabilitar. Helena, a dona de bar que odiava a violência, pegou a arma. As mãos tremiam, mas o olhar era de determinação. Ela estava pronta para lutar pela vida que estava construindo com João. O primeiro barco se aproximou perigosamente.
Eles estavam armados com rifles automáticos. Os tiros começaram a ricochetear na cabine do Sereia. João manobrou o barco bruscamente, jogando ondas no barco inimigo. Agora, Helena, no motor! Helena fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e puxou o gatilho da escopeta. O estampido foi ensurdecedor. O tiro de cartucho aberto atingiu o motor de popa do barco caçador, que soltou uma nuvem de fumaça e começou a girar fora de controle. Um a menos, mas o segundo barco estava mais perto, e eles tinham um atirador melhor. O barco do patrão se emparelhou com o Sereia. O atirador levantou o rifle, mirando em João. João agiu por instinto. Ele parou o motor do Sereia abruptamente e saltou para o mar, mergulhando na água gelada. Helena, sozinha na cabine, viu o atirador disparar na direção de onde João estava. Ela gritou. O atirador, pensando que havia acertado João, começou a olhar em volta. E foi nesse momento que Helena, com uma coragem que ela não sabia que possuía, pegou a escopeta novamente e mirou na cabine deles. Ela disparou. O tiro acertou o vidro da cabine, estilhaçando-o. O atirador se abaixou, confuso. João, debaixo d'água, nadou até o casco do barco inimigo. Ele emergiu silenciosamente do lado oposto, subindo a bordo sem ser visto na confusão. Ele era o policial. Ele era o combatente. Ele era o fantasma que Beto havia deixado para trás. Ele nocauteou o piloto com um golpe seco na nuca. O atirador se virou, mas João foi mais rápido. Ele desarmou o homem e o jogou ao mar. João retomou o controle do barco caçador, que era muito mais rápido que o Sereia. Ele olhou para Helena, que estava parada no Sereia, o rosto molhado e pálido, mas viva. "Vem!" ele gritou. "A gente vai pelo barco deles!" Helena pulou para o barco rápido. João olhou para o relógio. 9:30 da manhã. Eles ainda tinham tempo. Eles dispararam pela costa, deixando o Sereia à deriva, como uma isca. Às 10 horas em ponto, eles chegaram ao pier abandonado combinado com Dantas. O pier estava deserto. Apenas o som do mar batendo nas pilastras. Helena desceu do barco, olhando em volta, tensa. "Onde eles estão? É uma armadilha?" "Não. Dantas não faria isso", João respondeu. Mas o medo estava lá. Ele vasculhou o local. De repente, 2 carros pretos, sem identificação, se aproximaram do pier por terra. Eram veículos federais, mas discretos. Dantas estava ali. Um homem magro, de terno, com a expressão cansada de quem lida com a sujeira do Brasil há anos, saiu do primeiro carro. Era Dantas. "João, você está vivo. E a garota está com você. Vocês estão bem?" "Estamos. Mas a família está no nosso encalço. Dantas, a gente tem a prova. O pendrive." Helena entregou o pequeno dispositivo. Dantas pegou o pendrive com a reverência de quem segura dinamite. "Isso aqui é o que a gente precisava para derrubar a rede internacional dele. Os códigos de remessa e os extratos originais. Com isso, a gente aciona a Interpol e a Receita Federal ao mesmo tempo. É o fim do César Monteiro." Enquanto Dantas falava, João sentiu que algo estava errado. Ele olhou para o céu. Um helicóptero, voando baixo e rápido, se aproximava do pier. Não era um helicóptero da polícia. Era preto, sem marcas. "A família!" João gritou. "Eles nos seguiram!" O helicóptero pairou sobre eles. Uma escada de corda foi jogada, e na porta do helicóptero estava ele. Não Farias, não um capanga. O patrão, César Monteiro. Ele estava de terno, imponente, mesmo à distância. Ele segurava um megafone. "Helena, minha filha amada, você acha que pode me trair? Eu sou seu pai, eu te dei a vida." A voz dele era amplificada, ecoando pelo pier. Dantas e sua equipe sacaram as armas. "Fica para trás, João." "Eu tenho que acabar com isso, Dantas. É pessoal." César Monteiro riu pelo megafone. "Você pode ter as provas, Helena, mas eu tenho algo que você valoriza mais do que a sua liberdade." O patrão apontou para um dos homens na equipe de Dantas. O homem que estava com a maleta onde o pendrive seria guardado. E o homem sacou uma arma, mirando em Dantas. O tiro foi rápido. Dantas caiu, atingido no ombro. "Infiltração!" João gritou, horrorizado.
O patrão sempre tinha um plano B. Ele havia plantado um informante na própria equipe federal de Dantas. O caos se instalou. Os federais de Dantas começaram a trocar tiros com o infiltrado. João sabia que não podia deixar o patrão fugir. E ele sabia que o patrão estava ali por um motivo. Ele queria Helena de volta, ou morta, para manter o controle. Helena, vai com o Dantas, proteja o pendrive, João ordenou. Ele pegou a escopeta de Zeca, que ele havia trazido do barco rápido. Ele correu para a ponta do pier, mirando no helicóptero que pairava. César, acabou a palhaçada. O seu império caiu? João gritou. O patrão, do alto, o encarou com ódio puro. Você vai pagar pela morte do seu parceiro, João, e pela traição da minha filha. O patrão fez um gesto, e o helicóptero começou a descer um pouco mais, arremessando cordas. João sabia que não tinha como derrubar o helicóptero, mas ele podia desestabilizar a situação. Ele mirou na porta do helicóptero e disparou 2 cartuchos da escopeta. O som foi ensurdecedor. O tiro não atingiu o patrão, mas atingiu o motor auxiliar e o mecanismo da porta. O helicóptero começou a tremer violentamente. O patrão perdeu o equilíbrio e se agarrou à lateral. No chão, Helena ajudava Dantas, que sangrava, mas estava consciente. O infiltrado havia sido neutralizado pelos outros agentes. César Monteiro percebeu que a situação estava perdida. Ele tinha as provas contra si e estava sendo atacado. Ele olhou para Helena uma última vez. Um olhar de abandono e fúria. Você vai se arrepender, Helena. Eu vou voltar. O helicóptero, danificado, subiu rapidamente e se afastou, cambaleando em direção ao mar aberto. O patrão havia fugido, mas o cerco estava fechando. João correu de volta para Helena. Dantas, o pendrive está seguro? Está, Dantas respondeu segurando a ferida. Manda isso para Brasília agora. Eu tenho um satélite de comunicação aqui. O patrão fugiu, mas a prova está aqui. A gente pode fechar o sistema bancário dele em horas. Helena, com o rosto coberto de fuligem e lágrimas, estava ao lado de João. O som das sirenes da polícia local, finalmente chegando, começou a ecoar. O plano havia funcionado, mas o custo era alto. Dantas seria levado para o hospital. E João e Helena teriam que dar depoimento, se proteger das represálias do patrão. A queda de A Família foi rápida e estrondosa, como um castelo de cartas. Uma semana depois do tiroteio no pier, o pendrive de Helena e João estava nas mãos certas em Brasília e, rapidamente, nas mãos da Interpol. Os códigos de remessa permitiram que as autoridades congelassem bilhões em contas internacionais ligadas a César Monteiro. O sistema de lavagem de dinheiro desmoronou. Farias e os outros capangas foram presos no Rio, e o Armazém 3 virou cena de crime. O esconderijo foi fechado e confiscado pela Receita Federal, finalmente perdendo sua fachada. César Monteiro, o patrão, foi rastreado até um bunker na Europa. Ele não foi preso imediatamente, mas se tornou o fugitivo mais procurado do mundo. Seu império estava em ruínas, e ele estava sozinho. A traição de sua filha foi a estaca de carvalho em seu coração. João e Helena passaram meses em um programa de proteção a testemunhas, escondidos, primeiro no Rio Grande do Sul, depois em um local mais discreto no Nordeste. Eles eram os heróis improváveis que haviam derrubado um dos maiores cartéis do país, mas não podiam viver em paz. A vida deles era uma sequência de quartos de hotel e nomes falsos. Mas, pela primeira vez, a solidão de João se foi. Ele tinha Helena, e Helena tinha João. Uma tarde, sentados na praia, observando o mar calmo do Nordeste, João recebeu uma ligação de Dantas, que já estava recuperado. João, boas notícias, o cerco está fechando. Acredito que em uma semana a gente pega o patrão. E eu consegui um acordo para vocês. Por terem entregado a cabeça da organização e por Helena ter sido coagida, ela vai conseguir uma imunidade. E você, João, vai ter o seu nome limpo. O relatório final sobre a morte de Beto foi reaberto. A prova da infiltração ligada ao César Monteiro foi a chave. Você não foi o policial desleixado, você foi o traído. A notícia era um bálsamo na alma de João.
20 anos de culpa começavam a se dissolver. Ele não podia trazer Beto de volta, mas ele podia finalmente honrar a memória dele. Eles voltaram ao Rio de Janeiro um ano depois, com identidades novas, mas com a mesma alma. O esconderijo havia sido leiloado e virou uma cafeteria. A Lapa seguia caótica, barulhenta e viva. Helena não era mais a dona de bar. Ela usou a indenização que conseguiu para abrir um pequeno ateliê de costura em Santa Teresa. Um lugar calmo, com cheiro de tecido e lavanda. Um lugar que não tinha nada a ver com dinheiro sujo ou medo. João, com o nome limpo e a aposentadoria restaurada, não voltou para a polícia. Ele tinha tido o suficiente de distintivos e sirenes. Ele se tornou consultor de segurança, trabalhando de forma discreta, ajudando Dantas em casos pontuais. Eles se casaram em uma cerimônia simples, no Cristo Redentor. Sem convidados, apenas eles, o padre e a vista de uma cidade que tentava se curar. Helena e João, o ex-policial forçado a se aposentar e a filha do mafioso. Um amor que nasceu na escuridão e foi forjado na guerra. Eles aprenderam que o passado, por mais sombrio que seja, não tem o poder de ditar o futuro, a menos que você deixe. A mancha de café no azulejo, aquela culpa que João carregava, finalmente tinha sido limpa, substituída pela luz do sol de um novo dia. Eles estavam em paz, meus amigos. E a paz, no Rio de Janeiro, depois de tudo que eles passaram, era o maior de todos os luxos. A vida às vezes cobra caro, mas quando você luta e vence, ela te entrega o troféu mais valioso, a chance de recomeçar juntos. E foi isso que eles fizeram. Viveram finalmente sem o medo de um passado que não era mais o dono da casa, mas apenas uma lembrança distante.